E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Desenvolvedor Front-End. Eu sou o Vitek, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo aqui conteúdo de programação, beleza? Então na aula de hoje nós vamos começar a criar aqui alguns códigos, né? Mas antes de criar um código responsivo, vamos criar um código adaptativo, né? Um código ele tem que ser adaptativo antes de responsivo. Então vamos entender essa diferença aqui. Vou abrir a pasta aqui do nosso curso, é a nossa aula 28, que vai... minta, a aula de 28 foi o que é responsividade, né? O que é responsividade. E vamos deixar vazio mesmo, só para marcar mesmo, né? Para deixar separadinho. E a aula 29 é a aula de criando um site adaptativo. Adaptativo. Eita, tá difícil aqui. Adaptativo. Então, vamos lá. Vou criar aqui meu arquivo index.html. Vamos criar minha estrutura HTML. Um site português brasileiro. Vamos minimizar aqui. Título. Site adaptativo. Então vamos lá, gente. Qual que é esse conceito de site adaptativo, né? Até então, o que nós vimos das propriedades CSS? Nós vimos ali os tamanhos em pixel, né? Vimos ali alguma coisinha de viewport. Então vamos entender o que é isso, galera. O adaptativo, ele é basicamente propriedades do CSS que são adaptativas. Então vamos entender isso aqui, ó. Vou criar meu documento style.css aqui. Fazer externo mesmo para ficar mais organizado. Vamos linkar aqui meu CSS. E estamos lá. E perceba uma coisa, eu vou inserir aqui alguma imagem. Bora pegar aqui a imagem. Nós tivemos alguma imagem de alguma aula dessas? Tivemos. Aulas de Flexbox. Qual foi a aula que a gente teve imagens aqui? Aqui no site simples. Aqui, ó. A imagem do HTML. Como é que é essa imagem? Beleza. Vamos pegar aqui essa imagem, tá bom. Dá pra gente entender. Vou copiar, na verdade. Vou criar a pasta IMG. Vou colocar. Então, opa. Estamos aqui, ó, minha pasta IMG. Vou inserir a imagem. Vou inserir aqui a imagem, que vai estar na minha pasta imagem. Vai ser a minha html.png. Então vamos abrir isso aqui no nosso VS Code, ó. Tá aqui minha imagem, certo? Também que ela estava lá, sem muito segredo. Então, essa é a minha tag imagem, perceba o seguinte, ó. Eu vou aumentar o tamanho dela, tá pequena, né? Vamos colocar aqui que ela vai ter uma largura de, sei lá, 500 pixels. Então, perceba que ele cresceu a imagem, correto? Beleza. Agora, repara uma coisa. Essa imagem, ela tem 500 pixels, o tamanho dela é 500 pixels e acabou, né? Ela não pode ser, isso não pode ser alterado, né? Pixel não é uma medida responsiva, porque ele vai ser 500, ó, esse tamanho aqui, em qualquer tela que tiver. Então perceba uma coisa, se fosse na telazinha do celular, bora verificar aqui, vamos inspecionar elementos, ó. No iPhone SE, ele até que pegou aqui certinho, né? Mas ele vai ser esse tamanho para sempre. Agora eu vou colocar um outro tamanho, 500 pixels tá pegando, né? Deixa eu colocar aqui 800 pixels. Ó, repara que olha como é que essa imagem abriria aqui no iPhone SE. Né? Ó, tem que 600 pixels. 800 que eu coloquei, né? 800 pixels, ó. Então vai ser esse tamanho aqui onde ele tiver. Então, ao invés de utilizar pixel, galera, para poder deixar um site adaptativo, vamos utilizar medidas responsivas. No caso, ao invés de, por exemplo, botar 800 pixels, eu posso colocar, sei lá, 500 viewports width, 500 VW. O que é esse VW? Eita, a resolução do meu note aqui é um pouquinho grande, então vou botar 100 VW. 50 VW. Então, beleza. Então, ele tá com um tamanho de 50 viewports, é como se fosse, digamos que, metade da tela, né? Então, repara uma coisa, como eu coloquei ele de viewports, ele vai pegar de acordo com o tamanho da tela que tiver. É uma viewport daquela tela. Então, perceba uma coisa. Quando eu, ó, repara que ele já até abaixou, né? Quando eu vou diminuindo aqui o tamanho da minha... Eita! Ó. Quando eu vou diminuindo aqui, ó, o tamanho da tela, ó, e aumentando, repara que a imagem, ela vai crescendo junto. Né, e diminuindo junto também. Porque aqui é de acordo com o viewport da tela que ele tiver. Então, se isso aqui fosse abrir no telefone, ó. Olha, no iPhone SE. 50 viewports do SE é isso? Se eu botar uma tela, sei lá, de 100 pixels aqui de largura. Bora ver o que acontece, ó.
100 pixels. Então, ó, ele vai ficar de acordo com o tamanho da tela que tiver. Beleza? Então, viewport width é uma medida. E viewport width é porque é o quê? Viewport width, de acordo com a largura da tela. Eu também posso querer um elemento de acordo com a altura da tela, que é a minha medida. Isso aqui é uma altura de, sei lá, 30 viewports heights, VH, né? De altura. Então, repara que ele vai ficar de acordo com a altura do que tiver, ó. Vou botar esse aqui, vai ficar com a altura de acordo com o que tiver. Vamos diminuindo aqui, vamos tirar aqui para vocês verem melhor. Então, repara que aqui ele funciona assim, né? Mas olha lá, se eu for aumentando... Ó, repara que a imagem vai até ficando meio feia, né? Não vai crescendo bonitinho porque é de acordo com a tela que tiver, né? Então, só para saber que a gente pode fazer isso. Utilizar a medida de viewport width e viewport height, né? Para poder fazer um certificado adaptativo. Agora, com fontes, por exemplo. Vamos escrever aqui, ó. Um H1... título do site. E aí vamos escrever aqui também um parágrafo de Loren. Né? Então, olha só. Então tá aqui o meu texto. Né? Repara uma coisa do meu texto. Eu vou até tirar esse viewport aqui para ficar mais organizado, né? Então olha só, repara uma coisa. A minha fonte, ela também tem que ser adaptativa, né? Por quê? Porque dependendo do tamanho da tela que tiver, pode ficar muito pequena. E dependendo da que tiver, também pode ficar muito grande. Então, repara uma coisa. A minha fonte, ó, ela vai ser sempre assim. Repara, se eu inspecionar aqui, ó. Beleza, a minha fonte, ela até adaptou. Ó. Mas chega um momento, ó, que não faz mais sentido. Certo? Então, ó, repare que se a tela fosse desse tamanho aqui, ó, você a gente conseguiria ler alguma coisa? Seria muito complicado, né? De enxergar aqui. Ou se fosse, sei lá, muito grande, uma resolução muito grande, ó. Ficou muito pequeno, né? Para enxergar. Então, nós também temos que fazer nossas fontes ficarem adaptativas. Então, como é que eu faço isso? Eu vou utilizar uma medida responsiva que é de tamanho máximo em mínimo. Então, eu percebo o seguinte, ó. O meu parágrafo, eu vou dizer que o font size, né? O tamanho da fonte, ela vai ser... Vou utilizar a propriedade aqui, ó, max. No máximo, ele vai ver o que é maior. Ou 2 viewports width, né, de acordo com a largura de onde ele estiver, do elemento pi, né, lembrando que é do elemento pi dele. Ou, sei lá, 30 pixels. O que é maior? Então perceba uma coisa, repare que a fonte aqui já até cresceu, né? Por quê? Porque ele veio aqui, ó, o que é maior? 30 pixels ou 2 viewports? Então ele vai fazendo essa adaptação, ó. Repare que ele vai colocar aqui sempre 30 pixels, pelo que parece, né? Aí chega um momento que ele viu que 30 pixels nem fez sentido, né? Já diminuiu ali. Mas perceba uma coisa. A fonte já tá maiorzinha, né? A gente consegue enxergar ela melhor. Só que, bora ver aqui, ó. O que é maior? No máximo 5 viewports ou 30 pixels? Ó, repare que a fonte já ficou bem maior, né? 5 viewports nesse ponto é maior que 30 pixels. Como é que a gente consegue fazer isso aqui, ó? Tá vendo aqui no inspecionar elementos ainda? Nessa aba aqui onde tem o CSS, ó. Posso até aumentar aqui o tamanho, ó. Vamos ver aqui em calculado, ó. Perceba uma coisa, quando eu inspecionar essa página, eu vou clicar aqui, né, para inspecionar. Onde eu clicar, ele vai inspecionar, ó. Clique no meu parágrafo. Repara aqui, ó, o font size dele, 61 pixels. Certo? Porque 61 pixels aqui, ó, no caso 5 viewports, do tamanho da tela que ele tiver, é maior que 30, né? Então, agora chega um momento, por exemplo, ó, vou diminuindo, ó. Repara que ele vai diminuindo. Chega um ponto que, opa, ele fixou nos 30 pixels. Por quê? Porque 30 pixels é o maior valor. Então, eu posso utilizar a propriedade max para ele poder pegar para mim qual que é o maior valor. Beleza? Então vai ter momentos que você vai precisar fazer isso. Qual que é o maior fonte que vai ficar aqui? Olha, perceba que aqui, ó, ele já consegue ler, né? E quando ele cresce muito, ó, chega um momento que ele vê que ele tem que crescer, ó. 30 pixels, opa, 5 viewports já é maior que 30 pixels, né? Então, tá aumentando, ó, opa, 31. E por aí vai, ó. Beleza, galera? Então, essa é a função max. A propriedade max. Então, assim como eu posso pegar qual que é a maior, eu também posso pegar qual que é a menor. Então, por exemplo, o meu H1 aqui, ó. O meu H1, eu vou dar um font size nele. Um font size nele. De, no mínimo, vai pegar qual que é o menor valor. Qual que é o menor valor? 20 pixels ou 5 viewports width também. Opa. Ó, o título do meu site ficou pequenininho, né? Bora inspecionar ele aqui, ó. Clicar nele. Repara que, olha só, 20 pixels. Né? Porque 20 pixels foi o menor valor que ele pegou aqui. Se eu aumentar isso aqui, bora ver.
No caso ele vai ser sempre 20, né? Ó, não, a não ser que a tela fique pequena, né? Olha lá. A não ser que a tela vai ficando menor. Aí ele vai diminuindo o tamanho da fonte, ó. Mas, por exemplo, em vez de botar 5 pixels, eu vou botar aqui 2. Ó, é para que já ficou bem menorzinho, né? Então, o que que é menor? 20 pixels ou os viewports? Ele vai aumentando, né? E aqui a gente consegue brincar com essa formalidade. Por exemplo, o que que é menos? 50 pixels ou 3 viewports? Ó. Viu que 3 viewports está sendo menor ainda. 3 viewports está sendo menor. Está sendo... Opa, meu parágrafo. É isso mesmo. Olha lá. Botei 50, né? Então aqui, ó. Eu vou botar, em vez de 50, eu vou botar 20 mesmo. O que que é menor? Então lá. Chega um ponto que em 20 ele para, né? Porque ele vê que o 20 vai ser o menor valor. Se eu vou crescer mais aqui, de acordo com o viewport da tela, ele vai ficar maior, né? Então é isso. O min, eu vou pegar qual que é o menor valor. E o max, qual que é o maior valor. Beleza? Então a gente pode até anotar isso, ó. Ctrl ponto e vírgula aqui, para botar um espaço. A propriedade max pega qual o maior valor. Maior valor. E aqui, a propriedade min pega qual o menor valor. Beleza, gente? Então é dessa forma que nós vamos fazer com que nossos sites fiquem adaptativos, né? Com as fontes e imagens que tiverem nele. Porque a imagem é o que imagem e fonte é uma coisa que são mais difíceis de tratar, né? O restante a gente consegue manipular, não tão simples, né? Mas fonte e imagem aqui é uma parte um pouquinho delicada. Mas olha aí, você fazendo dessa forma, pode ter certeza que vai facilitar muito na hora de você deixar o site responsivo. Na hora de você dar abaixando a tela e ele já vai estar adaptando aquela imagem, aquele texto. Então, massa você fazer algumas adaptações, né? Claro que não vai ser 100% perfeito isso aqui, mas já ajuda bastante, beleza? Então, esse foi o nosso vídeo, tá? Esse aqui é um vídeo que você tem que assistir ele pelo menos 3 vezes, né? Eu recomendo pelo menos 3 vezes para você entender esses conceitos, né? Pode parecer meio bagunçado, como assim o maior valor, 5 viewports e pixel? Então, assiste novamente, né? Para isso aqui ficar fixo. Lembra, a repetição, quanto mais você vê, quanto mais você faz, mais você aprende. Então, recomendo que veja de novo, caso seja a primeira vez que você veja, né? Para você ter uma melhor absorção. Beleza? Então, é isso. Não esquece de deixar aqui o seu like, tá? Pode deixar suas dúvidas aqui também, ou alguma coisa para contribuir, caso você queira contribuir. Beleza? Vamos fazer isso aqui que seja uma grande fonte de conhecimento para todo mundo. Certo? Então, nos vemos na nossa próxima aula.